futuros concursados, esse fim de semana eu publiquei lá no meu Instagram que eu estava voltando a estudar para concursos hoje, na verdade, né? Eu vou começar hoje, e que eu ia fazer um cronograma. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês alguns pontos interessantes na hora de montar o seu cronograma de estudos. Eu separei 3 pontos importantes para vocês observarem. O primeiro deles se refere à sua rotina. Por exemplo, não tem como eu fazer um cronograma de estudo para todo mundo, porque cada um de nós tem uma rotina diferente. Tem uns que trabalham, tem outros que não. Enfim, você tem que observar a sua rotina e ver onde você pode encaixar o seu estudo e o que você pode subtrair da sua rotina para estudar mais. Levando isso em consideração, eu vou mostrar aqui na prática como é a minha rotina e onde estão esses gaps que eu posso encaixar os meus estudos. Aqui, né, tem a semana inteira e de segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu trabalho. Então não tem muito o que mexer aqui. De 6 às 7 eu levanto, tomo um café e vou pro trabalho. De 7 às 11 eu trabalho. De 11 às 12 eu almoço e de 12 às 16 eu trabalho. Então isso aqui não tem muito o que mexer. Por enquanto, né? Por enquanto. Já que eu tô fazendo assim um cronograma leve. Aqui depois das 16 às 17h30 é quando eu saio do trabalho, vou para casa, dou uma descansada, relaxo um pouco, né, que eu preciso. Depois disso, aqui eu coloquei os files. Por quê? Essa parte aqui significa que eu tenho meia hora para apagar alguns arquivos do computador, porque tem alguns anos que eu já trabalho com vídeos, eu nunca apaguei os arquivos do computador, nunca. Pensa só, eu pegava tudo e jogava lá e deixava, né? E minha memória RAM foi embora, né? Para fazer os vídeos agora eu preciso de espaço, então eu tô tendo que fazer isso. E já tem mais de um mês que eu faço isso, e eu liberei um bom espaço já. Aqui tem esse espaço em branco, que é onde eu vou inserir os meus estudos. Depois tem a parte do gym, porque eu tenho problemas na coluna e eu preciso me movimentar, né? Porque eu passo muito tempo sentada. Então, coloco aqui uma meia horinha. Depois disso, eu tiro aqui um tempo para jantar. Depois tem mais um período de estudo e depois eu vou dormir. Ok, né? Aqui vocês observam que já tem 2 espaços em branco aqui, meia hora aqui embaixo, 1h30 aqui em cima. Eu testei fazer isso durante a semana e eu percebi que apagar esses arquivos aqui nesse horário me cansa muito a minha visão. Então, eu tô trocando, em vez de apagar os arquivos aqui, eu apago aqui depois da janta. Porque já é um período assim que eu só cansei, pronto, vou dormir, sabe? E aqui eu estudo por 2 horas direto. Assim funcionou muito mais comigo. Aqui a ordem da janta fazer uma atividade física eu ainda não decidi. E na sexta-feira eu não estudo, né? Se vocês observarem aqui, eu não estudo. Vou fazer algumas coisas, mexer com a casa, né? Vida de dona de casa, né, gente? Mexer com algum vídeo, que nem eu tô fazendo agora. E depois sobra o final de semana. O que eu pensei em fazer aqui no final de semana? Estudar na parte da tarde. Eu pensei em tirar a parte da manhã, do sábado e do domingo para fazer alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de ir no mercado, eu gosto de mexer com a minha hortinha, né, que eu tenho aqui, que é... Ai, gente, alivia muito o estresse. Nossa, é muito bom. Então, eu fico ali um tempão mexendo, olhando para as plantinhas. É uma terapia para mim. Depois disso, eu vou almoçar. Depois, eu estudo por 4 horas. Tanto no sábado quanto no domingo. E aí, se eu quiser estudar um pouquinho mais tarde, ok, eu estudo. Mas, normalmente, eu acho que eu não vou conseguir estudar mais. Eu nem escrevi aqui a minha parte dos estudos, tal, né? Deixa eu escrever aqui. O segundo ponto é: qual é o concurso para o qual você vai estudar? No meu caso, é um concurso federal, a nível federal, primeira vez que eu vou estudar. Aliás, não é a primeira vez não. Já faz um tempinho, né, que eu estudei pro outro, mas assim, bem no início. Enfim, eu senti que tá faltando assim um concurso federal. E tem um que eu tava há muito tempo, né, querendo estudar desde lá do início dos meus estudos, mas eu tinha desistido por N razões pessoais. E agora eu resolvi que dá sim para eu estudar para esse concurso. E eu vou começar agora, então.
é nível federal, tem muita concorrência, é de certo e errado, que eu não estou acostumada, né, com as últimas provas, as minhas foram de alternativas, né, então eu tenho que me acostumar com isso também. Enfim, tem que estudar bastante, mas no início eu vou mostrar o cronograma SALT. Se eu quisesse, eu poderia colocar muito mais tempo, né, mas eu quero fazer um cronograma assim bem leve, para começar agora, né, já que eu estou voltando. Agora, sobre ser um concurso federal, a gente sabe que tem muito mais concorrência, ou seja, eu vou ter que estudar muito mais. Então, eu vou ter que aumentar essa carga horária de estudos, mas eu não vou fazer por enquanto. Por quê? Porque o concurso não está autorizado. Então, por enquanto, eu estou assim só levando, só estudando o básico, revendo algumas coisas. E o terceiro ponto é: qual é o seu nível de estudos para concurso? Como vocês sabem, né, eu já estou estudando aqui há bastante tempo, né, desde 2019, ferrenhamente, né, então eu já sei, assim, bastante coisa. O fato é, tem uma matéria nova, né, que sempre cai, legislação costuma ser leis novas, né, e tem alguns pontos de algumas matérias que eu ainda não vi. Então, o que eu vou fazer? No início, eu vou me concentrar nisso. Quer dizer, nas 2 primeiras semanas, eu vou estudar esses assuntos novos. Depois, eu vou entrar com revisão e questões. Aqui estão as matérias que eu preciso estudar, né? Tem as matérias básicas e tem as mais específicas. O que eu ainda não vi aqui? Legislação. Na verdade, aqui são 5 leis novas que eu preciso estudar. O resto, o que eu não vejo há bastante tempo? Atualidades, que eu estou só dando assim uma olhada em alguns vídeos para ver os assuntos do momento, alguns pontos específicos de direito administrativo e de direito constitucional. Ponto. Depois, o resto aqui, gente, eu já vi praticamente tudo. O que eu preciso fazer? Fazer questões e revisão. Questões e revisão. Então, nessa primeira semana, eu até montei aqui mais ou menos, mas eu até montei errado. Sabe? Porque eu esqueci até do sábado e do domingo. Comecei aqui, né, fazendo 2 dias de legislação. E depois na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha que estudar atualidades. Então eu já troquei aqui, eu tenho que trocar, trazer atualidades aqui para cima. No caso, o direito constitucional vai ficar para amanhã. Aqui no caso virou atualidades. Aqui eu vi questões, foi só de legislação, nos 2 primeiros dias, né, que eu li e vi alguns vídeos relacionados às leis novas. Mas na verdade eu vou fazer aqui direitinho, né, para sábado, domingo, eu até coloquei na sexta-feira, gente, tô ficando doida, na sexta-feira. Então o que eu vou fazer nas 2 primeiras semanas? Focar naquilo que eu ainda não vi. Depois, nas outras 2 semanas, eu vou estudar as matérias que tem, assim, bastante tempo que eu não vejo, tipo, administração de recursos materiais, gestão de pessoas. Depois, eu já vou pegar todo dia 2 horas para cada matéria. Por exemplo, 2 horas para língua portuguesa, 2 horas para informática, 2 horas raciocínio lógico, 2 horas atualidades. Vou fazer isso também no final de semana. Eu não vou colocar assim um dia específico, sabe, para cada matéria. Ah, tal dia da semana eu estudo tal matéria. Não. Eu vou estudar com relação à minha semana, por exemplo, 2 horas. Legislação, 2 horas. Atualidades, 2 horas. Direito constitucional. Ah, no final de semana são 4 horas que eu vou estudar, então eu estudo mais 2 horas de outra matéria um pouco diferente. Arquivologia. Eu ainda tenho que montar direitinho aqui. Agora eu vou ver mais essa parte de matérias novas aqui. Depois, quando eu entrar aqui, vai ser só o quê? Revisão e questões. Revisão e questões. E vou me aprofundar em algum entendimento, né? Essas coisas assim. Quando o edital for autorizado, aí sim eu aumento mais essas horas, porque eu sei que eu posso fazer mais do que isso. Agora, quando o edital sair, gente, é aquela hora da loucura, né? A gente dobra as horas, a gente faz muito mais. Quando sai o edital, é aquele momento de você fazer questões, fazer uma revisão no café da manhã, no almoço. Esse café da tarde aqui vai diminuir de tempo, esquece apagar arquivos. Agora, fazer uma atividade física, isso aqui eu não tiro da minha rotina, porque eu já sofri demais fazendo isso. É uma loucura. E eu sei que eu necessito, é necessidade.
Como eu disse, esse cronograma é um cronograma leve, né? Só para eu voltar a estudar. Eu não vou voltar assim de cara estudando tipo 4 horas por dia. Não vou fazer isso, porque eu tenho outras coisas para resolver, trabalho também, né? Isso aí a gente deixa lá para quando sair o edital, né? Estudar bastante. Eu vou estudar mesmo quando sair o edital. Agora eu tô só pegando o ritmo. E mais pra frente eu vou aumentar a carga horária dos meus estudos, né? Conforme eu for fazendo algum ajuste, eu vou até postar lá no meu Instagram e tal. Mas por enquanto vai ficar desse jeito mesmo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.